Um dia, Gênesis 25. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Ishaque e Suã. Jocsã gerou Saba e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letucitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os outros filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo de Abraão comprará dos Hititas. Campo de que Abraão comprará dos Hititas. Foi aí que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbeel, Beção, Bisma, Duma, Maçã, Hadad, Temã, Jetum, Nafis e Quedemã. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, e os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu, e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilã a Sur, próxima fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos, Esau e Jacó. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esau.
Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esau, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esau tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esau porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esau chegou faminto e, voltando do campo, pediu-lhe: "Dê-me um pouco desse ensopado." Perdão. "Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto." Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: "Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho." E disse Esau: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito?" Jacó, porém, insistiu: "Jure primeiro." Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esau pão com ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esau desprezou o seu direito de filho mais velho. 26. Isaque em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: "Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis." Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar que lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: "Ela é minha irmã." Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: "Os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita." Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: "Na verdade ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã?" Isaque respondeu: "Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela." Então disse Abimeleque: "Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter-se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós." E Abimeleque advertiu todo o povo: "Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá." E Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: "Saia de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós." Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um véio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: "A água é nossa." Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele.
Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou-se Tenã. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaac continuou nesse lugar. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O acordo entre Isaac e Abimeleque. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque lhe gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficom, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vemos claramente que o Senhor está contigo, por isso dizemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esau 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita, e elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. 27. Isaac abençoa Jacó. Vamos parar nesse aqui. Nesse aqui tem bastante coisa para falar de Isaac abençoa Jacó. É que eu já tô mais para frente, mas caraca, uma longa história. Mas vamos parar no 27. Só um momento. Vou ler Salmo 23, Salmo davídico. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 51, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Bate-sema. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe.
Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado é contrito, ó Deus, não desprezarás. Com um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Eu vou ler Salmo 91 e depois começa a oração. Segurança em Deus. 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço da passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assoa ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, eu glorificarei. Fartá-lo-ei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pronto. Senhor, muito obrigado por mais dia de vida, muito obrigado por mais uma chance. E se você me acordou hoje, Senhor, é que eu ainda tenho um propósito nesse mundo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas essas bênçãos que você me dá, muito obrigado por tudo, meu Pai. E me ajuda a buscar mais a Ti, me ajuda a buscar sabedoria, me dê forças, me dê coragem. Não me deixe desanimado, me ajude a buscar mais Ti, me ajude a ler mais a Bíblia. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Que eu continue prosperando e seguindo em frente. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus, glória a Deus.
Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você puder se inscrever no canal, que eu tô querendo fazer live. Quer dizer, eu quero fazer live, mas como tem que chegar a 50 inscritos, então se você puder se inscrever, eu agradeço demais. Compartilhe essa oração com algum amigo, com algum familiar. Deixe o like e comenta aí. Amém.